bem-vindo aí a mais um encontro de fé. Estamos trabalhando aí a edificação da família. E o tema dessa noite é família à volta da mesa. Nós sabemos que a família é uma instituição criada por Deus, né? E eu quero falar um pouco sobre o valor da família, sobre o quanto Deus valoriza esse tema e o quanto Ele fala sobre esse tema dentro dos textos bíblicos, né? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento na Tua presença e pedimos que o Teu Filho Jesus, o nome dele, que é sobre todo nome, Senhor, possa trazer sobre nós hoje a graça da remissão dos pecados, a graça que nos une novamente ao Senhor. Ó Pai, nós queremos te agradecer pelo Teu Espírito Santo que nos faz lembrar, que nos ensina, que nos edifica e nos consola, que dá direção para as nossas vidas nessa terra e nos leva até a Tua presença, Deus. Nós sabemos que é o Senhor Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo e nos dá condições de um arrependimento real, um arrependimento verdadeiro. Então fica conosco nesse momento, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que nós venhamos a compreender as verdades ministradas pelo Senhor através dos homens do passado, dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos do Novo Testamento, que nós possamos ter o entendimento, Deus, através do Teu Espírito Santo. Queremos que o Senhor nos faça lembrar nessa hora de tudo aquilo que o Senhor deseja que seja ministrado nessa noite, além daquilo que nós já preparamos, ficamos à disposição do Senhor. Abençoe essas famílias agora à volta da mesa e que nós possamos juntos engrandecer e louvar o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. Talvez você chegou agora, né? Nessa sala ou na cozinha. E nós vamos falar hoje sobre família. Família à volta da mesa. E que Deus possa te abençoar. Vamos começar com o texto de Salmos, número 128, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. É importante você gravar essa palavra teme ao Senhor, que é uma palavra que nós vamos utilizar, né, no desenvolvimento desse estudo, dessa reflexão, tá ok? Bem-aventurado. Então, bem-aventurado é mais do que feliz. A palavra bem-aventurado. Então, mais do que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Amém? Então nós vamos desenvolver o tema. Eu não vou comentar agora versículo por versículo do Salmo 128, mas é um salmo que nos leva à instituição e o valor da família, do homem que teme ao Senhor, do homem que anda no caminho de Deus. Ele fala que a esposa é abençoada, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Queridos, nós vamos falar sobre a família, e para falar sobre família nós temos que ir lá no livro da origem, né? Gênesis. Pastor, mas esse versículo não fala sobre a família. Nós vamos falar sobre a família
E nós vamos ver que nos versículos anteriores, Deus cria Adão, Deus cria Eva, nasce Caim, nasce Abel. E no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vemos aí o primeiro homicídio, um irmão matando o outro, né? Mas o verso 22 do capítulo 3 de Gênesis diz o seguinte: então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele, estendendo a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Quero chamar a sua atenção que Deus instituiu a família. E agora nós vemos no capítulo 3, versículo 22, que existe agora o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. O homem, ele se tornou como Deus, por quê? Porque agora ele conhece o bem e também conhece o mal. Esse conhecimento é um conhecimento de viver, né? Um exemplo que a gente tem a respeito de conhecimento é o seguinte: eu já citei esse exemplo uma vez. Uma pessoa que está narrando, por exemplo, uma enchente. Ela de longe, do alto do monte, um lugar seguro, ela está com a câmera na mão e está falando sobre a enchente, sobre o que está acontecendo, sobre os problemas que estão ocorrendo naquele momento. Mas realmente, isso é informação. Mas quem realmente sabe o que é passar por uma enchente, ou enfim, é aquele que vivenciou aquele momento. Ele de fato sabe o que é. A água subindo, né? Tendo que subir em lugares mais altos para fugir da correnteza da água ou da água que está subindo. Então quem tem conhecimento é quem está vivendo aquele momento. Então nós entendemos que quando a palavra está dizendo que o homem é conhecedor do bem e do mal, significa que esse homem ele já teve experiências do bem e agora ele tem experiências do mal. Então a partir daí, não só a figura humana, mas a figura da família teve uma distorção. Por que as famílias têm tantos problemas? Por que existem tantas dificuldades? É só porque a família é complexa, é porque a família tem dificuldades, a família tem lutas? É por causa de um membro, de outro membro, ou é por causa do conhecimento do mal agora? Aquilo que se instala em nós. Então a luta agora não é uma luta de uma pessoa contra o mal. Mas quando se une uma família, se desenvolve uma família, a família toda conhece o bem, conhece o mal. Então o que eu quero apresentar para você hoje aqui nessa noite, com os filhos à volta da mesa, sua esposa aí do seu lado, ou a mãe de família agora levando a palavra para os seus filhos, o que eu quero colocar para você é que a nossa luta é uma luta constante contra o mal, que nós conhecemos e que nós vivemos. Então nós precisamos entender, né, que Deus quer falar ao nosso coração e quer abençoar a nossa vida. Hoje Deus quer tratar com a sua família, tá bom, queridos? Então vamos aqui para o texto bíblico, né? Vamos dar continuidade pensando na seguinte forma: existe uma razão principal para a gente poder estar falando hoje a respeito de famílias que se rendem a Deus, né, através do temor de Deus, tá bom? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, versículos 7 até 9, diz assim: e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Sabemos que os filhos são bênçãos do Senhor. Agora o que ocorre?
Uma das características da família judaica é o valor que eles dão ao ensinamento aos filhos a respeito de Deus, né? O valor que Deus tem e o valor que eles têm que dar para Deus. Então não se passa nada para o filho, ou o filho não vai desenvolver se ele não tiver os parâmetros corretos para ele viver os valores de Deus. Então, por que Deus ele valoriza a família? Por isso, porque a família é a instituição que faz com que os filhos amem e sirvam a Deus. Se um pai e uma mãe não se preocupam em ensinar os seus filhos não vão ser tementes a Deus. Ou vão sofrer na vida, ou enfim, vão passar por situações na vida até chegarem ao ponto que Deus quer que eles cheguem, tá bom? Então, então Deuteronômio 6, capítulo 6, do verso 7 ao verso 9, diz assim, e ensinando a palavra, ministrando a lei de Deus, os princípios de Deus. Então você e eu, olha só, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, que é o ensinamento, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando, e levantando-te, também as atarás por sinal da tua mão, e te serão por frontais, entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, sabendo que os filhos são bênção do Senhor. Você entende a grande dificuldade, ou o grande desafio que cada um de nós temos, ou cada pai, cada mãe, é justamente o desafio de levar o filho à presença de Deus, para que ele multiplique no futuro essa palavra. Salmo 128 nós já lemos, e ele fala sobre temer a Deus, né? Sobre o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? E nós vemos que o Salmo 128 ele fala sobre bem-aventurado é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Aí, a partir desse momento, um homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos é um homem que também vai instruir os seus filhos no caminho de Deus. Então ele feliz será. Feliz será por quê? Porque a sua esposa estará à volta da sua casa ali, né? Ela vai estar dentro da casa, ela vai estar ministrando sobre o lar, por causa do conhecimento de Deus que já foi ministrado. Então a responsabilidade de ministrar é sua, de trazer a palavra de Deus para dentro da sua casa, ministrar sobre os filhos, sobre a esposa, né? Se a mãe de família é estudar a palavra, é ministrar aos filhos, porque Deus honra os filhos dos filhos, para que haja a paz do Senhor, para que haja a bênção de Deus. Amém? Então olha só, Deus ele tem o lar como um lugar sagrado, e esse lar sagrado é construído através do temor de Deus, que é colocado no coração dos filhos. E esse temor a Deus não é medo de Deus, mas é entender quem Deus é e quem nós somos. Então nós nos rendemos a Deus porque somos criados para a glória dele. Então quando nós somos criados, entendemos que somos criados para a glória de Deus, nós entendemos que nós precisamos honrar a Deus, tá bom? Então, se você precisa honrar a Deus, eu preciso aprender a honrar a Deus e saber como honrar a Deus. Eu só posso honrar a Deus quando eu tenho conhecimento de Deus na minha vida. Então, filhos abençoados são filhos que conhecem a Deus e conhecem a palavra de Deus. Então, daí o nosso esforço para abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família. Salmo 144, versículo 12, diz o seguinte: para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de palácios. Queridos, filhos como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, e filhas como pedras de esquina lavradas como colunas de palácio. Não se está se falando aqui a respeito da beleza física, mas da estrutura. Filhos
firmes, que o lar precisa de uma pessoa firme, de uma mulher firme, de uma mulher firme. A Bíblia diz que o homem que encontra uma mulher sábia, ele encontra como se fosse uma pedra preciosa, né? Tem mais valor do que um rubi. Então a mulher sábia edifica a sua casa. Ele está falando sobre coluna. E não começa na idade adulta, começa na infância, começa na juventude. Está falando aqui da mocidade dos filhos. Que os filhos da mocidade já são plantas bem desenvolvidas e as filhas são como colunas lavradas de palácio. Não está falando que é de uma coisa simples, não. Está falando que ela é como uma pedra de esquina lavrada com colunas de palácio. Então, os pais que se preocupam em ensinar a palavra de Deus para os filhos, a palavra de Deus para os filhos, está certamente introduzindo isso na vida de seus filhos. Plantas que vão frutificar e vão dar o exemplo, não na idade adulta, na velhice, mas na sua mocidade, tá bom? Eu queria colocar 3 pontos aqui que julgo ser importantes, né? Primeiro, o lar é um lugar onde se constrói os fundamentos da fé cristã. Há pessoas que acham que é na igreja, e a igreja ajuda, é evidente. Outros acham que é através dos meios de comunicações, enfim. Mas é o lar. Deus está chamando a nossa atenção desde o Gênesis. E passando por Salmos, nós vamos ver outros textos bíblicos que falam justamente sobre isso. Mas o primeiro lugar é o lar. O lar é o lugar onde se constrói os fundamentos da fé cristã. Tá bom? Podemos até desejar terceirizar isso. Mas se você quiser a esposa abençoada e os filhos à volta da mesa, como colunas, como plantas bem fundamentadas na sua mocidade, é dentro de casa, tá bom? É dentro da sua casa. Não terceirize isso. É você. É você que faz isso. Pai, mãe, na vida dos filhos. Segundo, o lar é um lugar onde se constrói o governo de Deus. Deus é o cabeça. Os pais são a autoridade sobre os filhos, para gerar submissão e obediência a Deus. O filho não vai entender o que é submissão e obediência a Deus se não for construído isso nele. Se você entender, você, a sua esposa, a sua casa, entenderem que o governo é de Deus, vocês vão construir isso sobre os seus filhos. Então Deus será o cabeça. Os pais serão a autoridade sobre os filhos. E neles serão gerados submissão e obediência a Deus. Esse é o segundo ponto. O lar é um lugar onde se constrói o governo de Deus. Tá ok? Então, grave isso no seu coração, grave isso para meditação nessa noite. O lar é um lugar onde se constrói o governo de Deus. Não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito, não é o pastor, mas é dentro do lar. Porque os filhos têm a referência do pai e da mãe. Tá bom, queridos? E é assim que Deus vai fazer através da sua vida a bênção. Terceiro ponto. O lar é um lugar onde os princípios bíblicos são plantados no coração dos filhos. Eu lembro da minha infância que nós íamos sempre estudar a Bíblia na escola bíblica e nós tínhamos os momentos também que fazíamos em casa, os momentos em que assistíamos os programas evangélicos e ali a gente comentava sobre o que se estava falando ou o que se havia entendido daquela ministração. É tão importante que você, pai, mãe, converse com seus filhos a respeito da verdade de Deus, para eles entenderem que isso também é importante para você. O lar é um lugar onde os princípios bíblicos são plantados no coração dos filhos. Hoje em dia existem pessoas, talvez você ou alguém próximo de você, que já tem a idade adulta, né, a idade da maturidade, mas olha para trás e olha um conhecimento ainda superficial a respeito de Deus, a respeito da palavra.
E muitas vezes sofre por não conhecer os princípios de Deus. Então, quando o texto bíblico nos diz que nós temos que remir o tempo, que os dias são maus, significa que você daqui para frente você deve buscar o conhecimento de Deus. Eu já sou velho, não dá para mim, não. O tempo é hoje, tem que remir o tempo. Significa que se você não estudou no passado, estude agora o dobro, né? O dobro do estudo. Pesquise mais, se desenvolva mais, leia mais a Bíblia, para que você seja remindo o tempo. Ganhe o tempo perdido, né? Perdeu muito tempo? Ganhe agora. Remir o tempo, porque os dias são maus, tá bom? Os princípios vitais para a família. Queria colocar rapidamente para você aqui, princípios vitais para a família. Vejamos algumas comprovações da palavra de Deus sobre a importância dos princípios vitais bíblicos na família. Nós vemos em Gênesis 2:24, vemos o plano de Deus para o casamento. Em Êxodo capítulo 12, Deus institui a Páscoa, onde a família celebra a Deus pela libertação. Deus diz para que eles reúnam em famílias ali e comam ali, né, juntos antes de saírem para a jornada, né, da Terra Prometida. Em Êxodo 20, capítulo 12, nós vemos também Deus fazendo uma aliança com o homem através dos 10 mandamentos. E o primeiro mandamento lá que se relaciona aos seres humanos, a relação entre os homens, é honrar pai e mãe, falando de família. Não matarás, está dentro da família. Por quê? Porque houve o primeiro homicídio lá, Caim matando Abel. Então não matarás. É todo o princípio que Deus estabeleceu olhando para o que já tinha acontecido. Não adulterarás. O adultério acontece dentro do casamento, né? Do relacionamento dentro da família, né? Então, não adulterarás, está ligado à família. Não furtarás, está dentro da família. São reflexões que também são voltadas para dentro da família. É para a sociedade? É evidente que é para a sociedade, mas é voltada para a família. Deus está trazendo um conhecimento de relacionamento entre seres humanos. O mais próximo é a pessoa que está mais próxima de você hoje. Sua esposa, seus filhos. Verso 16 de Êxodo capítulo 20 diz lá assim: não dirás falso testemunho contra seu próximo. E o verso 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, ou seja, a mulher, o servo, a serva, o boi, o jumento e nem coisa alguma do seu próximo. Está entendendo? Então, Êxodo está trazendo um relacionamento também apontando para a família. Então, cada mandamento faz referência ao comportamento dentro da família. E volta lá, Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 ao verso 12, enfatiza a instrução e o ensino que deveriam ser passados para os filhos e a descendência, tá bom? E isso já vem com o Êxodo, né? O capítulo 20, quando a gente vem falando sobre os mandamentos, ok? Então, eles estão conectados. Daí falar sobre relacionamento, sobre o princípio de Deus na vida dos filhos, né? E esse é o caminhar, tá ok? Essa é a forma que nós vamos caminhar pensando na questão da família. O Novo Testamento apresenta os ensinos de Jesus sobre a família e as crianças e fala da salvação das famílias. O Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, registra o primeiro milagre de Jesus em um casamento. Jesus foi até um casamento. Então, estou aqui apenas valorizando e dizendo para você que a instituição família e casamento é uma coisa nova, mas é uma coisa que Deus instituiu. Valorize. E para concluir, querido, para que isso aconteça, né, esses princípios precisam ser bíblicos. Estar em sintonia com o Criador da família, que pensa e sabe sobre ela. Então, esses princípios precisam ser bíblicos, se você quer ver a sua família feliz e saudável. Se sua família não é saudável, não é harmoniosa e muito menos feliz, certamente houve falhas na aplicação dos princípios bíblicos vitais para a sua edificação.
O único remédio para isso ainda é a fé, a esperança e o amor. Não existe fé sem a palavra de Deus. Não existe a esperança, ela vai ser vazia se não estiver bem alicerçada em Deus. E o amor é o fundamento para que o milagre aconteça. Então, ainda que a sua família seja uma família problemática, seja uma família ou abençoada, né, por já ter seguido os princípios de Deus, você já está vendo seus filhos sendo abençoados, você já está vendo a promessa de Deus, porque eles te honram sobre a vida deles, vida prolongada, e tudo que faz é abençoado. Então eu quero fechar nesse momento, concluindo dessa forma. Há tempo e há esperança. A família é algo que precisa ser edificada por Deus. Nós trazemos em nós o mal e o bem. Vamos escolher o bem para que a nossa vida seja transformada. Vamos escolher o bem para que a nossa família seja transformada. Não existe fé sem a palavra de Deus. Não existe fé sem a palavra de Deus. A esperança é vazia se não estiver bem alicerçada em Deus. E o amor é fundamental, porque o amor é que vai trazer o milagre sobre a sua vida através de Deus. E através desse amor, você vai mudar a vida do próximo. Querido, não se engane, que o inimigo quer destruir a família para frustrar o plano de Deus. Então ele quer atingir a família. Saiba disso. O maior agente de destruição da família se chama Satanás. Porque ele sabe que Deus criou a família é para a glória dele, para a glória de Deus. Então quando ele destrói a família, imediatamente ele faz com que a célula máter da sociedade fique desfigurada. E ele quer fazer com que as famílias sejam desfeitas, para que a imagem de pai e de mãe não tenha a honra e assim não abençoe seus filhos. Então, quem honra pai e mãe é abençoado por Deus. Quem honra pai e mãe, e o inimigo não quer que os filhos honrem os pais. Nós sabemos que Deus é soberano sobre tudo, é Senhor. Os pais são a autoridade e os filhos devem honrar os pais para que sejam abençoados por Deus. Então, fica com essa palavra essa noite. Deus te abençoe. Medita sobre isso, sobre o valor da família. Que o Senhor possa te abençoar, que seja uma boa meditação. Um forte abraço. Deus te abençoe, em nome de Jesus.